Olá, senhores. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Eletrônica 2. Eu quero falar brevemente sobre a ementa da disciplina e os livros, tá, que vocês vão usar. E também vou fazer uma breve análise, uma revisão da análise CC, ok? Vamos lá, então. Então, pessoal, a gente vai ver inicialmente amplificadores de sinal com transistores bipolares, tá? A maior parte dessa unidade é amplificadores de pequenos sinais, tá? A gente vai ver todos eles, tá? Ou pelo menos a maioria. Depois a gente vai ver amplificadores classe A, B e AB. Isso aqui está tudo nesses capítulos aqui do Nachelski, pessoal, 7, 8, 10 e 16. Tá? Então, os principais é o 7 e o 8. Essa parte final aqui é uma análise um pouquinho mais específica, mas eu vou comentar em aula quando vocês precisam olhar nesses outros capítulos. Mas o principal é o capítulo 7 e o 8. Tá? 10 e 16 é mais complementar. Depois a gente vai ver FET. Tá? Então, vocês não viram aqui polarização de JFET, então a gente vai ver a polarização e também análise de pequenos sinais para FET também. Tá? Isso aqui está no capítulo 5 e 6. E o 9 é uma análise um pouquinho mais considerando o resistor de carga e assim por diante, que também a gente vai ver com bastante calma. Então, na unidade 3, pessoal, nós vamos ver dispositivos semicondutores de potência, né, MOSFET, e o IGBT, que o IGBT é uma mistura de transistor bipolar e MOSFET, tá? Tem características bem interessantes. Então, tudo isso aqui está no capítulo 6 e 7 é do Nachelski, né? Ele engloba um pouquinho de FET e MOSFET no mesmo capítulo 6 aqui. Depois tem a parte de MOSFET trabalhando como circuito, operando como chave, tem lá no capítulo 8 do Rashid, tá? Isso aqui eu também vou falar quando a gente chegar lá, a gente fala bem com calma. Depois a gente vai ver tiristores, tá? A estrutura, o TRIAC e SCR, tá? Que são os principais. A gente vai ver daí retificadores polifásicos, que vocês viram só o monofásico, né? Em eletrônica 1, aqui vocês vão ver trifásico, tá? Então é bem... A gente vai ter que ver o retificador convencional diodo, depois ver o retificador polifásico com SCR, ou TRIAC, tá? Então isso aqui também tem no capítulo 4 e 5 do Rashid, e no capítulo 21 tem alguma coisa também, do Nachelski. Tá? Circuitos integrados, essa parte aqui, pessoal, a gente já vai acabar vendo no decorrer das aulas práticas, tá? Mas alguns, por exemplo, o 555, a gente vai ter uma aula específica dele, regulador de tensão, acopladores óticos, isso aqui vai estar meio distribuído durante toda a disciplina, mas e tem em específico lá no capítulo 16 lá do Nachelski, tá? Beleza? Então vamos lá. Então o objetivo dessa disciplina então é pegar e estudar amplificadores com um transistor bipolar de junção, né, o TBJ, tá? Esses amplificadores estourados aqui, então, eles são utilizados para amplificar sinais alternados, tá? CA. O que é um sinal CA? É que ele é alternado, ele é positivo e negativo, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, pessoal, esse sinalzinho ele vai ter aqui, ó, uma parte que ela é positiva e uma parte que ela é negativa, alternando entre positivo e negativo, ok? Só que internamente, pessoal, internamente o amplificador, aqui a gente tem uma configuração de amplificador, tá? Internamente, esse transistor aqui ele trabalha apenas com tensão positiva, ou seja, ó, ele está ligado no terra e aqui tem uma tensão positiva, ó, um mais VCC. Digamos aqui mais 10 volts, mais 12 volts. Então, internamente ele é positivo, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a tensão VB, ela não vai ser positiva e negativa, ela vai ser só positiva, ó, pessoal, tá? Vai ser só positiva, tá? Então, o que vai acontecer? Esse circuito vai colocar como se fosse um offset, tá? Ou seja, uma tensão de polarização, que vocês devem ter visto lá em eletrônica 1. Tá? Então, ele vai trabalhar como se fosse um offset, vai trabalhar somente positivo. Tá? Então, aqui na base, por exemplo, vai ser um sinal com offset. Aqui no coletor, tá? Também vai ser um sinal com offset. Tá? Geralmente, aqui, ó, pessoal, a gente já tem praticamente todo o sinal amplificado. Aqui a gente tem um sinal de baixa amplitude pequenininha. Aqui também é o mesmo sinal com amplitude pequena, só que com um offset. Tá? Esse offset aqui é em torno de 2, 3 volts, né? Porque essa tensão aqui, ó, tá, pessoal? Aqui tem um divisor de tensão, né? E daí aqui vai ter a tensão da base, né? Que é 0,7 mais a tensãozinha que tem em cima desse resistor aqui, ó, que é em torno de uns 2, 3 volts também. Então aqui vai ter uns 2, 3 volts também, tá? Em cima dessa parte alternada. Então ainda com a mesma amplitude dessa, tá? Depois que o circuito amplificar esse sinal, aqui ó, no coletor, nesse caso aqui, ó, pessoal, ele vai ter um sinal já amplificado, nesse caso aqui ó, com a fase invertida, aqui quando sobe esse aqui desce,
tá? Só que ele tem um offset, tá? Então aqui ele vai estar com um offset maior e a amplitude também maior, né? Claro, né? Eu amplifiquei mais, né? Então o meu offset tem que ser maior, né, pessoal? Porque aqui, se eu tivesse esse nível de offset com um sinal amplificado muito grande, o que ia acontecer? Esse cara aqui não pode ficar negativo, então ele ia saturar aqui, ia distorcer a forma de onda, tá? Então porque ele não pode ir para baixo aqui, ó, nesse ponto, tá? Porque esse cara aqui não consegue fazer ele ficar negativo e o circuito só trabalha com tensão positiva, tá? Então, esse nível de polarização aqui, pessoal, que a gente chama, esse nível de tensão aqui, ele é muito importante, tá? Então, para que esse circuito funcione de forma adequada, ele tem que estar polarizado adequadamente, tá? Polarização, vocês viram em eletrônica 1, tá? Em eletrônica 1, vocês viram polarização. Aqui a gente só vai dar uma revisadinha, tá? Estão seguindo? Então, para que serve a polarização? Tá? Então, a polarização serve para deixar o transistor bipolar ele meio que pré-acionado, tá? Em torno de um ponto de operação, que a gente chama de ponto quiescente. Tá? Vocês devem ter visto lá em eletrônica 1 também. Geralmente, projeta-se o ponto de operação quiescente para, por exemplo, nesse caso desse amplificador aqui, a tensão de saída, eu vou acoplar a carga ou através desse capacitor aqui, ó, tá? no coletor. Então, é como se aqui fosse a saída do amplificador. Então, nesse ponto aqui, eu quero que essa tensão alterne, tá? Ela tem uma parcela alternada em cima da metade da tensão da alimentação. Geralmente é projetado assim, tá, pessoal? Então, se aqui a tensão máxima, aqui é zero, eu quero que esse sinal aqui ele alterne até no máximo VCC e no mínimo zero, tá? Então, ele vai funcionar aqui, ó, em torno desse VCC sobre 2, tá? Ou seja, então se eu tiver zero, por exemplo, se essa forma de onda aqui, o pessoal na entrada, ela fosse zero, tá? Zero, não tivesse a parte alternada, fosse uma amplitude zero, o que ia acontecer? Esse sinal de saída ia ficar em zero aqui, ó, tá? Ele ia ficar na metade da alimentação e depois a gente vai ver o que acontece na saída, tá? Mas então, se for zero de tensão na entrada, não tiver nada alternando, a tensão aqui vai ficar na metade da alimentação. Isso aqui é questão de prova, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado. Então, se aqui começar a aumentar, tá? Se eu começar a botar um sinal cada vez mais positivo, por exemplo, esse sinal aqui, ó, o que vai acontecer? Vai aumentar a corrente para cá, tá? E vai aumentar a corrente aqui, ó, na base, tá? Quando essa corrente aqui aumentar, essa corrente aqui, ó, vai aumentar também, tá? E essa tensão aqui vai ter que diminuir. Por quê? Porque essa tensão aqui, ó, é VCC menos a queda de tensão do resistor. E essa tensão está aumentando, então essa tensão aqui diminui. Por isso que é invertido. Tá? Então essa aqui vai ser para baixo, depois para cima, e aqui é para cima e depois para baixo. Tá? Então para isso que serve a polarização, pessoal. É para tornar esse ponto aqui, ó, deixar mais ou menos no meio. Aqui vai estar o VCC, né? Tá? VCC. Então esse cara aqui alternando no meio tem uma faixa de excursão maior. Claro que se esse cara aqui chegar até muito próximo do VCC, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar zero aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. E daí essa parte reta aqui, ó, pessoal, vai causar distorção no sinal. Para cima também, se ele chegar muito próximo do VCC, ele vai cortar. Vai fazer isso aqui, ó. E daí distorce a forma de onda. Tá? É por isso que ele tem que trabalhar longe. Aqui a gente geralmente deixa uns 10% de folga aqui, pelo menos, ou mais. Tá? Para ele funcionar de forma adequada. Senão vai distorcer a forma de onda. Beleza? Então, pessoal, na entrada, então a gente tem um sinal alternado e na saída tem um sinal alternado, tá? Aqui, ó, é positivo, negativo, aqui, ó, é negativo, aqui é positivo, tá? Então, aqui é alternado, saída alternada. Só que aqui dentro é CC, pessoal, tá? É contínua. Então, olha aqui, é só positivo, tá? Aqui é positivo e nesse caso é positivo, né? Porque o zero tá aqui, ó, tá? Então, como é que eu faço para colocar um nível CC e como é que faz para tirar o nível CC depois, tá? Porque é isso que esse circuito faz, tá? Então aqui na entrada, pessoal, a gente tem aqui esse divisor de tensão. Esse divisor de tensão, ele coloca o nível CC nesse ponto aqui, ó, tá? E vem esse sinal aqui, ó, alternado, e só faz esse cara aqui mexer um pouquinho, tá? Em torno dessa tensão aqui, ó. Como é que eu faço essa conexão, pessoal? Eu faço a conexão através de capacitores de desacoplamento, desculpa, capacitores de acoplamento, tá? Então esses capacitores eles acoplam essa parte aqui de amplitude bem pequenininha com uma parte que tem um nível CC, tá? E aqui, então esse cara aqui, esse circuito aqui, ó, formado por esse resistor e capacitor, ele coloca o nível CC, tá? E esse capacitor da saída, aqui eu tenho um nível CC, ó, que é VCC sobre 2. E aqui não, ó, depois do capacitor não. Então esse capacitor ele retira o nível CC, tá? Então esse capacitor aqui coloca o nível CC, esse aqui retira o nível CC. Então eles são chamados capacitores de acoplamento, tá? Então capacitores são utilizados para acoplar circuitos que estão
com níveis CC diferente. Então aqui o nível CC é 0, aqui é algum valor pequeno. Aqui o nível CC é VC sobre 2, aqui o nível CC tem que ser 0. Tá? Beleza? Por que a gente quer alternado aqui também? Porque geralmente a gente vai utilizar, por exemplo, um alto-falante. E alto-falante, tu não pode colocar nível CC nele, porque ele é uma bobina e ia saturar o núcleo lá do alto-falante, ia roncar. Tá? Então a gente não coloca nível CC na saída, por exemplo, quando vai para um alto-falante. Dependendo do outro circuito, poderia tolerar nível CC, mas o alto-falante não tolera nível CC. Tá? Então, como é que esse capacitor ele coloca ou retira nível CC? Tá? Então vamos lá, ó. Supôs aqui o seguinte, que a tensão de saída do coletor de um amplificador, ó, ela é composta por um nível CC, ó, VCC sobre 2, e a tensão de entrada vezes um ganho. Tá? Que esse ganho aqui a gente vai chamar de ganho de tensão, o AV. Tá? A gente já viu brevemente isso aí já. E aqui a gente tem o VI, que é a tensão de entrada. Essa tensão do coletor é formada por um nível CC e a tensão de entrada vezes um ganho, tá? Que é o ganho da amplificação. Tá? Então aqui tem um nível CC, esse capacitor tem que retirar. Como é que ele faz para retirar? Como é que a gente analisa esse tipo de circuito? Então, como eu tenho duas fontes, pessoal, eu tenho que resolver esse circuito aqui ó, através de superposição. Tá? Tem que usar superposição. Então, eu vou resolver as duas fontes separadamente. Primeiro, eu vou resolver para a fonte CC. Tá? Então, a fonte CC, ó, então a fonte CC, pessoal, a gente viu isso no final de circuitos 1. Como é que ele faz? Então, aqui teria um capacitor, tá? Teria um capacitor aqui, ó. O que vai acontecer? Quando eu ligar esse capacitor, ó, a gente sabe que a equação do capacitor é IC, né, que é a corrente do capacitor, ela é a capacitância, vezes a derivada da tensão sobre o capacitor. Lembram? Tá? Então, essa aqui é uma das equações principais aí do capacitor. Então, o que vai acontecer? Quando eu ligar, eu vou ter uma variação de tensão bem grande. Digamos que aqui tivesse uma chave, lembram lá, pessoal, do circuito Zoom? Quando eu fechar essa chave, vou ter uma variação abrupta de tensão. Então, quando eu tiver uma variação abrupta, o que vai acontecer? Minha corrente vai ser grande. Claro que não vai ser infinita porque esse resistor limita, né? Limita a corrente nessa tensão dividido por essa resistência. Então, essa vai ser a corrente inicial. Então, o que vai acontecer? Esse capacitor vai começar a se carregar. Tá? Ele vai começar a se carregar, e até que ele ficar totalmente carregado, não vai ter mais variação de tensão e a corrente vai para zero. Tá? Então, se a gente olhar a tensão desse cara aqui, ó, ela vai começar em zero e vai fazer isso aqui. Ó. Lembram? Vai ter uma exponencial aqui. Ó. E ela vai ir para quanto, pessoal? Vai ir para VCC sobre 2. Tá? Porque esse cara aqui vai... A corrente vai para zero, então a queda de tensão em cima desse cara aqui é zero. Toda essa tensão vai aparecer lá, ó, nessa polaridade. Então, a tensão que eu vou ter em cima do coletor, ó, VCO, do capacitor de saída, o CO, né? Vai ser VCC sobre 2. Ele vai ficar carregado com VC sobre 2. E a tensão de saída, pessoal, vai ser zero. Tá? Deixa eu apagar esse cara aqui. Então, pessoal, a tensão de saída, como o capacitor vai abrir, vai ser VO igual a zero. Tá? Então, essa aqui é a resposta em regime permanente. Tem um transitório, mas não nos importa, pessoal. Tá? Então, nós vamos usar apenas o regime permanente. Tá? O regime permanente é que depois que esse capacitor carregar, a tensão final vai ser zero. Tá? E depois para a fonte CA, pessoal. A fonte CA é composta então pela tensão na entrada vezes um ganho. Tá? Então ela vai ter uma parte alternada. Eu coloquei assim um tiozinho em cima para mostrar que essa é a parte alternada e um valor, um tracinho para mostrar que é tensão contínua. Tá? Então o que vai acontecer? Quando eu colocar uma tensão alternada aqui, pessoal, o que vai acontecer? Aqui ó, a gente teria um capacitor. Tá? Então aqui a gente teria que resolver isso aqui ó, usando circuitos 2, né? Teria que considerar a impedância do capacitor, que é dada por isso aqui, ó. ZC, que é a impedância do capacitor, é menos J sobre ômega C. Tá? O que a gente faz aqui, pessoal? A gente faz o seguinte, ó. Como isso aqui ó, vai ser numa frequência específica que a gente vai ter que saber, né? Por exemplo, se fosse um amplificador de áudio, ia ser de 20 Hz até 20 kHz. Então, nessa frequência, nessa faixa de frequência, a gente projeta um capacitor, pessoal, que vai ter que ser um capacitor grande, tá? Porque se eu botar uma frequência aqui vezes um capacitor grande, 1 dividido por um número grande vai dar um número pequeno. Então, a gente projeta isso aqui, ó, que tá, ó, aqui ia dar um circuito de série, né, de um capacitor com um resistor, tá? O capacitor ia estar aqui, ó. E o que vai acontecer? Nós vamos projetar isso aqui de forma que essa impedância do capacitor seja pelo menos umas 10 vezes menor que a impedância de saída, tá? Então, se eu tiver uma impedância bem pequena e aqui uma grande, essa tensão, a maior parte vai ficar sobre essa resistência aqui. Então, essa resistência aqui vai ser muito menor que essa, tá?
que a gente vai aproximar como sendo zero. Tá? Então, esse cara aqui ó, vai ser como se fosse um curto para nós. Então, assim, ó, para uma fonte CA, o capacitor é um curto-circuito. Tá? Então, sempre que a gente, agora em eletrônica 2, pessoal, sempre que a gente estiver fazendo análise CA, onde tiver um capacitor, tá? A gente vai considerar como que a impedância dele seja muito pequena, que o elemento que estiver em série com ele, ou paralelo com ele. Tá? Então, a gente considera ele bem um capacitor grande, que vai dar uma impedância pequena, e dessa forma ele pode ser considerado um curto-circuito. Então, a tensão de saída aqui, ó, pessoal, tá? Aqui vai ter um tiozinho, né? Esse tiozinho, a tensão de saída é basicamente a tensão de entrada. Tá? Então, se a gente somar essas duas tensões, ó, é o que? Superposição é a soma das respostas dos dois circuitos. Então, vai ser basicamente a parte alternada, tá? Que é essa aqui. Ó. Então, essa parte CC, pessoal, foi bloqueada. O capacitor bloqueou ela. Era como se em CC esse circuito fosse aberto. E ele ficou carregado com a tensão do offset aqui, da polarização, que é VC sobre 2. Então, se ele fosse projetar um capacitor, ele tem que ser pelo menos a metade da tensão da alimentação, para colocar aqui, senão ele vai queimar, né? E ele tem polaridade, pessoal. Então, como tem que ser um capacitor grande, geralmente você coloca capacitores eletrolíticos aqui. Então, ele tem que ser nessa polaridade aqui, ó, mais e menos, conforme a gente viu aqui, tá? Logo, então, o sinal CC não aparece na saída. O capacitor bloqueia o nível CC. Tranquilo? Então, só resumindo, então, a tensão da base, então, ela é composta de uma tensão CC mais uma parcela CA, que é essa tensão aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, VB. O sinal de entrada geralmente é um sinal puramente CA, tá? Que vem aqui de uma saída de áudio, no microfone, alguma coisa assim. Pode ser puramente CA ou não, tá? Mas eu assumi que era puramente CA. Ela ia funcionar da mesma maneira. Assim, para conectar esses dois pontos, use um capacitor. Tá? Esse capacitor irá se carregar com um nível CC resultante. Tá? Que nesse caso aqui vai ser basicamente a tensão CC aqui, porque aqui não tem. Tá? E será um curto-circuito para frequências mais altas. Beleza? E na saída é a mesma coisa. Né? O sinal do coletor VC, né? Que é esse aqui, ó, tá? É composto por uma parcela CC, que geralmente vai ser VCC sobre 2, e uma parcela AC, que é a parte que o amplificador amplificou. Porém, na saída, deseja-se um sinal puramente AC. Sendo assim, utiliza um capacitor CO, o qual se carrega também com uma tensão CC resultante, porém com sinal oposto. Tá? Então, aqui ele vai ficar assim, né? Mais e menos, sendo que aqui é o mais, né? Então, ele é com sinal oposto, por isso que ele remove o nível CC, porque é como se fosse uma fonte CC invertida, que vai lá e subtrai essa tensão de VC sobre 2 da tensão de saída. Tá? Beleza? Então, aqui a gente tem, como eu já tinha mostrado antes, né? Tá, e outra coisa, então, transistores, pessoal, tem essa aqui é a curva característica, né, que é a relação da corrente do coletor com a tensão do coletor emissor, né? Então aqui temos o IC e aqui tem o VC, só para relembrar, né, as regiões de operação. Então nesse caso aqui, ó, a gente está com a corrente do coletor próxima a zero, tá? Então não está passando corrente, tá? Então ele está na região de corte, tá? Aqui, ó, pessoal, quando a gente está nessa região aqui, ó, a tensão do coletor ela é mínima, então é como se ele tivesse saturado, tá? Ele está totalmente acionado, a corrente vai ser grande e a tensão vai ser mínima, então é chamada tensão de saturação. E aqui no meio é a região onde a gente tem tensão e tem corrente, por exemplo, nesse ponto B aqui, ó, tá? Eu estou com 30 microamperes de corrente na base, né? Lembrando que esses númerozinhos aqui é a corrente da base, ó, IB, tá? Então IB 0, 10 e assim por diante. E quando tiver 30 micro, vai me dar aqui uma corrente de, sei lá, 11 miliamperes, por exemplo, tá? Que aqui tem miliamperes. Então, se eu pegar 11 miliamperes e dividir por 30 micro, vai me dar mais ou menos o meu ganho. Vamos assumir que seja 10 aqui. Então, 10 mil dividido por 300 micro vai dar o nosso ganho de corrente, tá? Que é dado por essa equação aqui, né? A corrente do coletor é igual a beta vezes o IB. E o que é o beta? É a corrente do coletor dividido pela corrente da base, tá? Então tá aqui o símbolo no transistorzinho, aqui é um NPN, né? Como todos vocês já sabem, NPN. Aqui a gente tem a tensão da base, tá? Que ela é aproximadamente 0,7, tá? A gente vai usar sempre 0,7. Isso aqui pode ser encontrado no datasheet do transistor. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, tá? Aqui, pessoal, a gente também tem os limites da operação, tá? Então aqui, ó, se a tensão do coletor aumentar demais, ela pode romper por tensão, tá? Então esse parâmetro aqui é especificado lá no datasheet, que é o VCE máximo, que é o limite de tensão, tá? Então vocês vão escolher, se vocês querem fazer um amplificador lá de 50 volts, então esse VCE tem que ser maior que 50 volts, não vai queimar por tensão.
Aqui, pessoal, nós temos o limite de corrente, que é o IC máximo, corrente do coletor máximo. Tá? Então, se a gente passar dessa corrente aqui, ela vai queimar por corrente, ou seja, vai ter muitos elétrons passando lá pelo coletor e emissor do transistor, ele vai acabar fundindo e se danificando por corrente. Tá? E se eu tiver aqui no meio, pessoal, eu posso estar com uma tensão abaixo, tá? Abaixo da máxima e uma corrente abaixo da máxima, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. E mesmo assim ele queimar. Por quê? Porque eu vou ter uma determinada corrente, uma determinada tensão. Se a gente multiplicar a tensão vezes corrente, vai dar potência. Então isso aqui vai se transformar em calor. Então ele vai aquecer tanto que iria queimar por temperatura daí depois. Tá? Então aqui ó, a gente tem uma curva, pessoal, ó, de potência máxima. Então tudo que tiver para cá está acima da potência máxima. Então todos esses pontos aqui ó, não podem ser operados. Tá? Como é que eu chego nessa curva? Isso aqui é uma curva que é IC sobre VC. Então se eu pegar essa equação aqui, passar o VCE dividindo, vai ficar assim, ó, né? IC é igual a potência máxima dividido por VC, tá? VCE. Então isso aqui é o nome dessa curva aqui é uma hipérbole, né, pessoal? Quando a minha variável está desse lado de cá, aqui seria meu y, né, pessoal? E aqui seria meu x. Então 1 sobre x, essa curva aí, pessoal, se vocês virem, é uma curva assim, ó, tá? É uma hipérbole, tá? E aqui também, ó, ela é uma curva assim, ó, tá? Então tudo que eu tiver na direita aqui, ó, tá uma potência acima da máxima. Se eu estiver dentro dessa região aqui, que é chamada de região ativa, essa região aqui eu posso trabalhar, que está dentro da zona segura de operação. Beleza? Então vamos fazer uma revisão aí da análise CC, pessoal, tá? Que a gente chama também de polarização. Tá? Então na análise CC, os capacitores são considerados circuitos abertos, como a gente já mostrou ali, né? Porque esse capacitor aqui ele vai se carregar e vai abrir, tá? A tensão quiescente de saída, aqui eu coloquei assim, pessoal, a tensão quiescente de saída, geralmente a gente coloca a tensão do coletor, que é essa aqui, ó, porque a saída está conectada aqui, ó, tá? Então tem um capacitor e a carga estão ligados no coletor. Mas eu poderia ter um amplificador onde a saída fosse a tensão do emissor. Então aqui teria que ser VC sobre 2, tá? Só para mostrar que existe essa diferença. Então só tem um amplificador que a gente viu, vai ver até agora que vai ver na sequência que a saída é no emissor. Todas as outras é no coletor. Daí aqui tem que ser VC sobre 2, tá? Então para fazer essa análise, pessoal, nós vamos fazer o quê? Os capacitores vão abrir. Então esse capacitor aqui vai abrir, abriu, abriu e abriu. Tá? Então essa parte da entrada da fonte é desconectada, essa parte aqui é desconectada, fica um circuito assim. Então na análise CC é esse circuito aqui que nós vamos projetar ou analisar. Tá? Então está aqui o circuito. Para fazer a análise do circuito eu tenho que fazer o seguinte, eu vou fazer, como é um divisor de tensão, pessoal, isso aqui tem no Nachelsk, lá vocês devem ter visto semestre passado. Então aqui, ó, vocês vão pegar e fazer um equivalente Thevenin dessa entrada, tá? Então aqui tem uma fonte, um resistor e outro resistor. Então isso aqui, o pessoal, vai virar um equivalente Thevenin. Lembram? Opa! Lembram? Então aqui essa tensão de Thevenin, pessoal, ela é dada pelo quê? Pela tensão de circuito aberto. Então eu desconecto isso aqui, ó, e acho essa tensão aqui, tá? Qual que é essa tensão aqui, ó? Ela é simplesmente o divisor de tensão aqui, né? Então é VCC vezes o resistor de baixo, dividido pela soma dos dois resistores. Tá? Então vai me dar essa tensão VTH. E a tensão, o resistor de Thevenin é o equivalente desses dois caras aqui. Como é que eu faço? Eu olho para esse terminal, olhando para lá, né? E curto-circuito as fontes de tensão, ou abro as fontes de corrente, né? Então aqui a gente só tem uma fonte de tensão que VC, curto-circuita ela, e esse cara aqui vai vir para baixo, né? Vai conectar aqui, ó. Então esses dois caras vão ficar em paralelo, tá? Então é o R1 vezes o R2 sobre R1 mais R2, beleza? Coloca no circuito. O transistor, pessoal, a gente troca por esse equivalente CC aqui, ó, do transistor bipolar, onde daqui para cá a gente tem como se fosse um diodo, com uma queda de tensão VBE, que é em torno de 0,7, como eu já tinha falado. E aqui é como se fosse uma fonte de corrente, tá? Onde a corrente é beta vezes IB, que corresponde à corrente do coletor. O RC vai ficar ali e aqui a tensão de alimentação. Então, como é que a gente analisa esse circuito? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei todas as equações, pessoal. Então, a gente sabe que C é beta e B. A tensão do emissor, pessoal, que é essa aqui, ó, ela é RE vezes a corrente do emissor, que está descendo aqui. Ó, tá? Aqui nós temos a corrente do emissor. Tá? Que ela é o que? É a soma da corrente do coletor mais a corrente da base. Beleza? Então, como é que a gente analisa esse circuito?
são duas malhas, né? Então, primeiro vamos analisar a malha da base, tá? Analisando a malha da base, nós temos o quê? A corrente está circulando nesse sentido aqui, ó. Então ela está entrando lá, ó, produzindo um mais, tá? Vai descendo aqui e aqui também vai produzir um mais, tá? Nesse ponto aqui a gente tem a tensão no emissor, tá? Então vamos lá. Saindo daqui, ó, caminhando, a gente chega no menos, ó, menos VTH, mais RTH vezes IB, RTH vezes IB, mais essa queda de tensão aqui que é VBE, mais a tensão do emissor. Nesse ponto aqui a gente tem a tensão do emissor, que é como se fosse uma fonte de tensão, tá? Então a gente contabiliza assim, ó. Depois a gente substitui. Então vamos lá, VTH é a mesma coisa, esse cara aqui é a mesma coisa. O que é a tensão do emissor? Ela é a resistência do emissor vezes a corrente do emissor. O que é a corrente do emissor? O emissor é coletor mais base. Então, coloquei aqui. Ó. Tá? Eu tive que fazer mais direto aqui, senão não ia ter espaço, tá, pessoal? Tá? Agora, vamos simplificar isso aí. O que nós queremos achar? Queremos achar a corrente da base. Tá? Então, vamos lá. Então, esse cara aqui é uma tensão, vai para o outro lado, positivo. Esse aqui está mais VBE, vai para o outro lado, negativo. Aqui nós temos o que? RTH e B. Aqui, pessoal, nós temos IC. IC é beta e B. Beta e B. E aqui nós temos IB também. Então, o que eu fiz? Eu substituí beta e B aqui e botei o IB em evidência. O IB foi para lá, ficou um beta mais 1. Tá? Quem ficar com dúvida nisso aqui, faz no papel lá que vocês vão ver que é isso aí. Agora, nós temos aqui o IB. Aqui está IB e aqui está IB. Tá? Vamos substituir, isolar esse cara aqui. Ó. Então, coloca o IB em evidência e passa dividindo. Então, ficou assim. Tá? IB é VTH menos IBE, dividido por RTH mais RE beta mais 1. Tá? Então, o que tem que lembrar aqui, o que vocês devem ter visto no semestre passado, é que aqui, ó, pessoal, é uma fonte de tensão e outra fontezinha de tensão. Para a gente calcular a corrente, é uma tensão sobre a resistência. Tá? Então, a resistência seria o equivalente dessa malha aqui. Ó. Então, tá aqui, ó, RTH já está lá, ó, e aqui aparece um RE vezes um beta. Tá? Então, é por quê? Porque esse RE ele é refletido para a malha da base através de um ganho beta. Tá? Só por curiosidade mesmo. Depois, pessoal, temos que analisar a malha do coletor. Então, vamos analisar essa malha aqui. Ó, tá? Nós não vamos conseguir achar todas as tensões pela malha, tá, pessoal? Daí o que a gente faz? Por quê? Porque aqui ó, na malha, pessoal, a corrente da malha já está definido. Ela é beta e B, e C beta e B. Então, a gente não faz a malha propriamente dita contando com essa corrente aqui. Ó. O que a gente faz? A gente faz só uma malha até aqui, ó, só. Tá? Saindo daqui, ó, menos VCC, mais RC vezes IC, que é a corrente que está passando ali. E nesse ponto aqui a gente tem mais VCQ, que é a corrente do coletor quiescente. Então a gente contabiliza essa tensão aqui, ó, que está lá. Ó, tá? Menos VCC. Aqui é um mais, tá, pessoal? Aqui é um mais. Menos VCC, mais RCIC, mais VCQ. Tá? Daí o que a gente faz, pessoal? Aqui tá certo. Tá? Então o que a gente faz aqui? A gente pega, joga esse cara aqui para o outro lado e inverte as duas. Então vai ficar VCC menos RC beta e B. Tá? No lugar do IC aqui eu já troquei por beta e B. Tá? Então o que acontece? Esse beta e B aqui nós já sabemos quanto que é. Ele vale isso aqui. Ó. Tá? Então a gente pega isso aqui ó, e substitui aqui. Tá? Então no lugar do beta e B vai ficar VCC menos RC beta e todo o IB. Então, só quero mostrar uma análise aqui para vocês. Então, olha aqui, ó. Se a gente pegar, aqui está a mesma equação de antes, tá? Mesma equação de antes. O que a gente fez? Aqui tem um beta mais 1, né? Então, beta mais 1, como ele é um número grande, típico, um valor maior que 100, geralmente, mais 1 não vai fazer muita diferença. Então, a gente pode, onde tiver beta mais 1, a gente troca por beta, tá? Fazendo essa substituição, agora a gente bota um sinal de aproximado, tá? Porque não é mais exato. E aqui nós temos que, no lugar do beta mais 1, ficou beta, tá? Então, o que a gente faz? Todos esses parâmetros aqui, pessoal, RTH, o RE, são valores que a gente escolhe. Tá? A gente escolhe. Então, se a gente pegar esse beta-RE aqui e fazer com que ele seja muito maior que esse RTH, que é o equivalente TEVN do R1 e do R2, então o RTH pode ser desprezado. Tá? Então, esse número aqui, ó, pessoal, ele é 10 vezes maior que esse aqui. Então, um número 10 vezes maior do que o outro, esse número aqui não faz diferença. Então, eu posso tirar ele daqui. Tá? Isso tudo é aproximado, tá, pessoal? Tudo é aproximado. Então, se eu fizer isso aqui 10 vezes maior que esse, escolhendo, projetando os valores,
tá? Então eu vou ter que pegar, posso pegar e remover esse cara aqui, então fica assim, ó. Agora, só que tem um beta em cima e embaixo, então eu posso cortar esses dois betas, ó, tá? Então, aproximadamente, a tensão do coletor não depende de beta, tá? Isso aqui que é interessante, pessoal, tá? Eu posso, através dessa análise, fazendo isso aqui, ó, tá, pessoal? Fazendo isso aqui, ó, eu torno a tensão do coletor insensível, tá? Ou mais estável em relação a variações de beta, tá? Esse é o meu objetivo. Então, essa configuração com o divisor de tensão e principalmente o resistor de emissor, tá? O resistor de emissor é que é a jogada, e ele estabiliza a tensão do coletor, tá? Se fosse uma configuração que não tivesse resistor de emissor, o que ia acontecer? Eu ia ligar, meu beta ele ia variar e a minha tensão no coletor ia variar, tá? Então assim, ó, ele fica muito mais estável, tá? E esse é meu objetivo, é estabilizar a polarização através do resistor de emissor, tá? Então como o beta RE tem que ser muito mais que o RTH, pessoal, e o RTH, ele é o paralelo do R1 com o R2, tá? Então lá no Nachelski, pessoal, ele mostra essa regra aqui, ó, tá? Como é que ele traduziu essa regra? Em vez de ele botar RTH aqui, ó, muito maior, eu vou chamar só de 10 vezes, tá? Então, beta RE é 10 vezes maior que 10 vezes o R2, tá? Beta RE é maior ou igual do que 10 vezes R2. Por que R2, pessoal? Porque aqui, ó, nesse paralelo, pessoal, o R2 ele é geralmente menor que o R1, tá? Por quê? Porque lá no divisor de entrada, pessoal, é assim, ó, né? Tem aqui o R1 e o R2. E aqui vai para a base, VB. Tá? O que acontece? A tensão da base, pessoal, e aqui nós temos o VCC. VCC. Então, aqui na base, pessoal, essa tensão é muito menor do que... Aqui nós vamos ter, digamos, 20 volts, tá? 20 volts. E aqui nós vamos ter, geralmente, de 2 a 3 volts, tá? CC, né? Então, esse número aqui é menor, muito menor que aquele. Então, quer dizer que a tensão em cima desse resistor aqui é menor que nessa aqui. Se a tensão é menor, é porque esse resistor é menor que aquele. Então, na prática, o R2 vai ser menor. Então, como a gente sabe que no paralelo de dois resistores, a resistência equivalente é sempre menor do que a menor delas, então, se eu fizer menor do que o R2, a resistência equivalente vai ser menor. Então, olhando só o R2 já está bom. Então, daqui sai uma regra de projeto. Beta RE tem que ser maior do que 10 vezes R2. Então, esse 10 ia passar para baixo aqui, o R2 ia ter que ser menor do que beta RE dividido por 10. Tá? Isso é uma regra do projeto. Tem lá no Nachelski. Outra regra do projeto é essa aqui, ó, que a tensão do emissor, pessoal, é geralmente em torno de 10% do VCC. Essa é uma outra regrinha de projeto que também ajuda nessa estabilidade aqui. Tá? Então, essas duas regras de projeto a gente vai usar bastante nos projetos. Tá? Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Dimensione os resistores do circuito amplificador abaixo de forma a obter uma polarização estável em relação ao beta. Tá? Então, o que é uma polarização estável? É quando eu vou seguir essas duas regras aqui. Ó. Tá? Então, aqui a gente tem uma fonte de tensão, capacitor de acoplamento de entrada, capacitor de acoplamento de saída, carga, e aqui está o nosso amplificador que nós queremos projetar. O beta desse transistor aqui ele é 300, tensão de alimentação é 200, desculpa, é 20 volts. A corrente do coletor quiescente é 10 mili, tá? Aqui eu estou dando a corrente quiescente do coletor. Mas na prática depois a gente vai tirar de outra maneira isso aqui, tá, pessoal? Mas por enquanto eu estou dando a corrente quiescente. E a tensão do coletor quiescente, eu quero projetar que essa tensão aqui, ó, quiescente, seja a metade da alimentação. Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer análise CC, então meus capacitores vão virar um circuito aberto, vai virar esse circuito aqui, ó, tá? Então esse circuito aqui, ó, pessoal, aqui estão os parâmetros. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou considerar a queda de tensão e a corrente sobre o RC, tá? Então aqui, ó, pessoal, a gente sabe que está passando 10 mili, que é a corrente do coletor. Então aqui está descendo 10 mili, tá? 10 miliamperes, tá? E aqui, pessoal, também sei a tensão que tem em cima desse resistor. Porque eu sei que aqui tem VCC e aqui tem VCC sobre 2, tá? Porque eu estou dimensionando assim, tá? Então, a queda de tensão em cima desse resistor é aqui VCC menos VCC sobre 2, tá? Ou seja, VCC sobre 2, tá? Ficou aqui, ó, tá? Para calcular uma resistência, eu tenho que dividir por uma corrente, tá? Essa corrente é os meus 10 mili. Então, aqui, ó, VCC menos VCC sobre 2 dá VCC sobre 2. Então, tá ali o VCC sobre 2 dividido pela corrente do coletor. Então, dividindo aqui vai dar 20 mili. 20 volts dividido por 20 mili dá 1 kΩ. Então, essa resistência RC já descobrimos, 1K.
tá? Considerando a tensão do emissor, então, dado por aquela regra lá para a estabilidade, né, que é 10% do VCC, e assumindo que a corrente do emissor é aproximadamente a do coletor, ou seja, aqui está descendo 10 mili, aqui vai vir uma correntezinha da base que é bem pequena, tá? E aqui então vai ser basicamente a corrente do emissor, tá? Então aqui vai continuar descendo praticamente, tá? Então isso aqui é aproximadamente, aqui a corrente do emissor é aproximadamente a do coletor, tá? Fazendo isso, então, se eu sei que aqui tem 10% de VCC, então é 2 volts sobre a corrente do emissor, que é aproximadamente do coletor, 10 mili. Então o resistor do emissor aqui vai dar 200 ohms, tá? Ainda assumindo essa regra aqui para ter estabilidade do beta, então beta RE tem que ser maior ou igual do que 10 vezes R2. Então, isolando o R2, esse 10 vai passar dividindo, tem que ser menor ou igual do que beta RE sobre 10. Então, o beta é 300 e o RE é 200. Dividindo vai dar um resistor de 6K. Então, aqui, pessoal, é 6K. Esse aqui já foi também, esse aqui já foi. Só falta o R1, tá? Então, o R1, pessoal, também, como é que a gente descobre? Então, ele pode ser calculado considerando a queda de tensão sobre R2, dividindo pela sua corrente. Então, a queda de tensão aqui, ó, mais... Sempre assim, né, pessoal? É uma tensão sobre uma corrente. Qual que é a tensão aqui, ó? Nesse ponto aqui nós temos VCC. Nesse ponto aqui, ó, pessoal, qual que é a tensão VB? Ela é os 2 volts que estão aqui, ó, mais a queda de tensão de 2 volts, de 0,7 volts que tem aqui na base. Tá? Então aqui vai ficar 2,7. Então vai ser 20 menos 2,7 dividido pela corrente. Qual corrente? A corrente é a corrente que desce aqui, ó, pessoal, ela é a soma dessas duas correntes. Aqui é um nó, né? Então está saindo a corrente da base, que a gente pode calcular pelos 10 mili dividido por beta. E aqui está passando IR2, que está descendo aqui, né? Então aqui, ó, a soma dessa corrente mais essa vai dar aquela. Essa corrente aqui, pessoal, é essa tensão sobre essa resistência. Então aqui a gente tem os 2,7 volts, né, que é os 2 mais 0,7, dividido pelo R2 que nós já calculamos. Tá? Então vamos substituir ali, ó, queda de tensão sobre a soma das correntes. Então a tensão é quanto? VCC menos a tensão da base. O que é a tensão da base? É o VBE, que é 0,7, mais a tensão do emissor, que é 2. Está aqui, ó, nós já calculamos aqui. Ó. Isso aqui, ó, 2, VEQ. Essa tensão aqui. Ó. E a corrente da... embaixo a corrente. A corrente da base, que é quanto? É a corrente do coletor dividido por beta. Tá? E o R2, o que é? É essa tensão aqui sobre R2. Quanto que é essa tensão? É a mesma tensão da base aqui, ó, tá? Que é VBE mais VQ. Que é quanto? 2,7, né? 2 mais 0,7. Dividido por 6K, que é essa corrente que desce aqui. Então dá um resistor aí de 35,793 kΩ. Tá? Barbado. Escolhemos todos os 4 resistores aí. Tá? Então isso aqui deve propiciar uma estabilidade em relação ao beta. Tá? Então aqui a simulação, pessoal, no PSIM. Então substituir aqui os resistores, tá? 6K, 200 ohms, aqui 1K. Colocam lá o meu ganho de 300 e faço a simulação. Então vocês vão ver que o V aqui eu deu 2 volts, tá? Nesse ponto aqui, 2 volts. E a tensão do coletor deu 10, ó. 10 vezes E na 1, né? Então é 10 volts aqui, ó, que é metade da alimentação. E a tensão da base 2,7, bem certinho. Então quer dizer que esse cara aqui está funcionando. Vamos só mostrar para vocês aqui, pessoal, como é que eu monto isso no PSIM, pessoal. Então vamos... Como é que eu monto esse cara no PSIM? Então coloco os resistores aqui, né? Vamos dar um zoom nesse cara aqui. Vamos dar um zoom. Tá? Coloco meus 2 resistores, tá? 4 resistores aqui, ó. Tem que colocar meu transistor. Transistor eu acho aqui, ó, elementos, potência, chaves, switches, né? Então tá aqui, ó. Aqui, ó, transistor NPN. Tem que ser o 3 states aqui, ó, tá? Esse cara aqui permite colocar o ganho beta, tá? Se a gente pegar esse outro transistor aqui embaixo, pessoal, um desses aqui, ó, aqui não tá o transistor bipolar, mas se fosse um outro, esse cara aqui é a chave ideal. Aquela que a gente buscou ali não é a chave, não é a ideal, né? Essa aqui ela considera o ganho beta, tá? Então, vamos ligar esses caras aí. Vamos ligar, vamos colocar uma fonte de alimentação. Tá, vamos colocar um terra aqui, vamos colocar alimentação. Tá.
Vamos ligar esse cara aqui. Esse cara vai lá. Tá ligado já, né? Então esse cara aqui é 20, tá? Vamos marcar essa caixinha. Esse aqui é o resistor do coletor. Aqui RC, né? RC. Aqui é 1000, né? Vamos colocar aqui o RC. Aqui ó, é 300 o ganho, né? 0,7 é a queda de tensão. E aqui a tensão de saturação, como ele não vai saturar, não importa para nós agora. Aqui é o resistor de emissor. Aqui é uma resistência de 200, tá? Aqui é o nosso R2, né? R2, aqui é 6K, né? E aqui, ó, é o resistor R1, né? Que é 35 ponto... vamos voltar para a aula. Voltar aqui. 35,793. 35,793K. Ok? Então, vamos colocar um reloginho de simulação. Aqui, pessoal, como é um circuito em tensão contínua, não tem variação, qualquer valor que vocês colocar aqui já vai funcionar. Então, vamos simular esse cara aí. O R2... Opa, tinha ficado um R2 aqui. Tá? Então, vamos lá. Rodamos a simulação. Não colocamos aí uma ponteira. Então, vamos colocar aí uma ponteira de tensão aqui, ó. Tá? Vamos colocar... só esse cara aqui tá bom. Então, tensão no coletor. Quiescente, né? Marcar a caixinha. Ficou ali, ó. Vamos rodar a simulação. Então, tá lá, né, pessoal? Rodando a simulação. Nossa tensão aqui, ó, 10 volts, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse beta aqui, ó, que está em torno de 300, e vou diminuir ele 10%, tá? Então, se eu diminuir 10%, 10% de 300 é 30, 300 menos 30, 270, tá? Então, quer dizer o quê? Variou o beta, eu preciso, a minha tensão lá de saída ela não deveria variar tanto, tá? Então, vamos olhar de novo. Então, olha o que aconteceu com a variação aqui. Ela subiu de 10, pessoal, para 10,1, tá? Então lá a gente variou 10%, aqui variou 1%, tá? Então a variação é muito menor, então ele está muito estável. Claro que a gente não fez uma configuração que não fosse estável ou beta, né, para a gente ver que a variação seria maior. Mas aqui, com certeza, essa variação aqui é muito pequena. Então esse beta ele pode variar bastante, que a tensão do coletor aqui não vai variar muito, tá? Então quer dizer que ele é estável em relação à variação do beta. Beleza, pessoal? Então tá, valeu.